Vamos agora no 43. Ah, órale. Ah, bueno. Ah, pues. Sí, no mames. Bueno, ¿tú ya vas a entrar? Órale, ahorita pues. Entonces yo ahorita. Entonces digo yo que llegue a la casa. Dime saludos a la molacha que traes ahí. O grafite é uma forma de expressão artística que durante muito tempo foi considerada marginal, vem conquistando cada vez mais espaço e reconhecimento entre colecionadores, museus e galerias pelo mundo afora. A potencialidade da arte, que um dia foi chamada de pública, por estar em lugares públicos, tem sido cada vez mais valorizada. Artistas de múltiplas linguagens são nitidamente influenciados por sua riqueza visual e passam a produzir trabalhos que agregam outros movimentos contemporâneos, como pop art, expressionismo e minimalismo aos grafismos e stencil da street art. Assim, a arte que nasceu na rua integra cada vez mais as exposições entre quatro paredes por meio de telas, fotos e até versões criativas de objetos, como, por exemplo, as obras dos irmãos gêmeos, que são expostas em galerias e museus do Brasil. A arte urbana é valorizada no meio artístico e ganha espaço em novos pontos culturais de diversas capitais brasileiras. Vamos conhecer dois desses espaços. A Galeria Alma da Rua está inserida no Beco do Batman, importante polo da Street Art São Paulo, sendo um museu a céu aberto de grafites, que estão também na galeria. A Alma da Rua só trabalha com artistas de street art, trazendo para dentro da galeria a diversidade de estilos e temáticas das ruas de São Paulo. Vamos conhecer agora algumas das exposições desses artistas grafiteiros na Galeria Alma da Rua.
São Paulo, o acervo da Choque Cultural foca em artistas emergentes. Na galeria do bairro de Pinheiros, a arte ultrapassa as telas e intervém também nas paredes e móveis. As obras são, assim, totalmente integradas às instalações e o visitante tem uma experiência de verdadeira imersão no universo de cada artista. Com exposições individuais e coletivas, o espaço apresenta novos talentos da arte contemporânea e da street art ao lado de já consagrados artistas nacionais e internacionais. Já o acervo da Choque, dos mesmos donos que seguem a lógica do cubo branco, onde os trabalhos e artistas já inseridos no circuito tradicional da arte contemporânea são apresentados em uma parede branca. Os ilustradores e grafiteiros Espeto, Magu, Félix e Tite Frick são alguns dos nomes representados nos espaços. Vamos conhecer as obras de mais 2 artistas. Exposição Mulheres, Raízes da Conexão, da artista Soberana Ziza, que venceu o prêmio em Artes Visuais do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, pelo histórico de realização. A Choque Cultural recebeu a exposição como parte de seu programa de pesquisa sobre propostas artísticas que estão nas bordas do circuito convencional da arte contemporânea. Nascida e crescida na Zona Norte, lugar conhecido por ser um importante aquilombamento formado no pós-abolição, com uma marcante presença sociocultural do povo preto, a artista apresenta suas obras pelas ruas e espaços culturais de São Paulo há mais de uma década. Nessa exposição, Soberana Ziza explorou outras linguagens para além da pintura mural em tela, experimentando novas técnicas e pesquisando a história das mulheres negras na capital paulistana. Ao longo de meses, a artista gestou e ativou trabalhos que desenvolveu em performance, pintura sobre diversos suportes, lambe-lambe, objetos e filmes, realizando uma cartografia artística sobre as contribuições das nossas antepassadas para a edificação da história de São Paulo.
Tec, o argentino mais brasileiro na expressão artística urbana. Nascido em Córdoba, na Argentina, e residindo atualmente em São Paulo, o artista plástico Tec é muito conhecido pelo público paulistano por seus desenhos de grande extensão que realiza no asfalto da cidade, principalmente na região de Perdizes, e também por ter feito um grande mural pintado no Minhocão no final de 2015, que intitulou de Cegueira, justamente por ser uma crítica à falta de visão de futuro que assola o mundo atual. A São Paulo da Garoa pôde acompanhar de perto, a convite do próprio artista e sua equipe, a elaboração de sua nova criação produzida na Galeria Choque Cultural, localizada na Vila Madalena. A combinação de suportes e técnicas é a técnica do trabalho do artista cordobês, que faz da rua sua fonte de inspiração estética. Tec explora a ambiguidade dos espaços públicos e privados da arte usando métodos diversos: intervenção performática, instalação de site específica e filmagem de ação. O artista inovou e ampliou o cenário da arte urbana com seus desenhos gigantes pintados no asfalto, fazendo uso da perspectiva à distância. Para registrar esses trabalhos, mapeando os circuitos de sua produção, filma e captura as imagens com uma câmera acoplada a um drone. Nas telas, ele une a velocidade do action painting ao rigor formal das camadas que se sobrepõem. Seu traço e o manejo da cor fogem ao conhecimento estabelecido e à aparência das coisas para instaurar pelo ato criativo uma nova interpretação do real. Suas obras reverberam e reafirmam a sua relação com a cidade, expressa no intenso diálogo entre a ação e o controle. No conjunto de sua produção, manifesta-se uma notável identificação com o universo poético infantil, seja nos grafismos, seja nas imagens, seja nas cores. Atento à função social da arte, Tec frequentemente ministra palestras e oficinas práticas, sobretudo em escolas públicas, criando narrativas que dão conta da produção feita no ambiente nacional e internacional, desde a pintura rupestre até o surgimento do grafite e da pichação.